Olá, crianças! Vamos para mais uma aula de história. Nas aulas passadas, né, nós começamos a falar sobre os bairros, né? E aí nós falamos sobre o que nos bairros, o que existe nos bairros. Vocês desenharam o bairro de vocês, colocaram um nome. Depois nós vimos que existem diferentes espaços no bairro. E hoje nós vamos ver que os bairros, eles têm nomes. E tem alguns bairros que levam o nome de acordo com a ocupação que ele teve no passado. O tipo de trabalho que as pessoas que construíram, que fundaram aquele bairro, exerciam naquela época, faziam naquela época. Então tem bairros antigos que tem o nome de acordo com os fundadores, não o nome dos fundadores, mas do que eles faziam, o que era muito comum, qual o tipo de função que eles tinham naquele bairro e que acabou ficando por muitos e muitos anos, né? Então é isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Então, o nome dos bairros. Você já percebeu que os bairros têm nome? Claro que sim, né? Nomes. Aqui na nossa cidade, que é uma cidade menor, nós temos os conjuntos habitacionais, que a tia já falou, né? Nós temos as ruas também, que tem números, né? Mas nas cidades maiores, elas são bem divididas em bairros grandes, bairros que às vezes têm o tamanho do nosso município, da nossa cidade, de tão grandes que são. E muitas vezes o nome desse bairro está relacionado à história das pessoas que o construíram, ou a maneira pela qual teve o início e a ocupação daquele local. No passado, alguns bairros se formaram e se desenvolveram com a chegada de famílias em busca de trabalho em lugares próximos aos portos, que é onde tem o embarque e desembarque dos navios, próximos às fazendas ou às fábricas. Então, no passado, nós recebemos muitos imigrantes no nosso país e muitos deles chegaram com suas famílias, grandes famílias, né, que as famílias que vieram para o nosso país algum tempo atrás, muito tempo atrás, né? Eles vieram em busca de trabalho, de melhoria de vida, né? Fugindo da guerra. Então eles vinham as famílias inteiras, então famílias grandes, e eles começavam a construir suas moradias próximos aos lugares que eles arrumavam serviço, né? E às vezes o nome dessas famílias ou o trabalho que eles exerciam, que eles faziam, acabavam dando nome a esses bairros novos que eram formados. Então agora aqui nós vamos ver a seguir 4 bairros que passaram a fazer parte da história de algumas famílias. Então nesse momento aqui vocês vão estar lendo e observando as fotos desses bairros e lendo as legendas para saber que bairro é esse, onde ele fica e por que ele recebeu esse nome. Então veja bem, aqui é o bairro, o Comércio, ele chama-se Comércio, esse bairro aqui. E ele é um bairro que se desenvolveu a partir de 1920, nas proximidades do Porto de Salvador. Porto é onde chegam e saem as embarcações, os navios. Então, naquela época, próximo do Porto de Salvador, chegavam muitos imigrantes e que vinham em busca de trabalho e também em busca de mercadorias, compra e venda de mercadorias. Por isso que o bairro ele era muito frequentado por comerciantes. E foi daí que surgiu o nome do bairro, o Comércio, porque ele era muito frequentado por comerciantes, porque como era próximo do porto,
né, lá da cidade de Salvador. Porto é onde chegam, né, os navios, embarques e desembarques, então onde chegam mercadorias, são transportadas mercadorias também para outros lugares. Então esse bairro era muito comercializado, vários tipos de produtos, então por isso que ele ficou conhecido como o bairro O Comércio, tá? Porque ele foi frequentado, muito frequentado por comerciantes e também pela proximidade do porto, que é onde é fácil de negociar mercadorias, né? Compra e venda de mercadorias. Isso aqui foi lá na Bahia, tá? Em Salvador, Bahia, em 2015. Essa foto, né? Mas esse bairro ele é muito mais antigo, tá bom? Depois nós temos uma segunda imagem que mostra em 1930, esse bairro aqui, que fica lá em Teresina, em Piauí. Essa foto foi tirada em 2017, mas esse bairro ele começou a ser formado em 1930. Por quem? Pelos operários que trabalhavam na construção da estrada de ferro. A estrada de ferro central, vinham pessoas de várias partes do país para trabalhar na construção dessa estrada de ferro. Então, os operários que vinham de longe para trabalhar nessa construção da estrada de ferro, eles começaram a erguer as moradias. Moradias são as casas deles, todas próximas umas das outras e também nos arredores da obra, para não ficar longe, né, do trabalho. Então, os operários começaram a construir as suas moradias bem próximas umas das outras e foi aumentando. Por isso que o bairro chama-se Operários, né? Bairro dos Operários, porque eles construíram as suas moradias próximas à estrada de ferro central que eles estavam construindo. Então, o bairro recebeu esse nome. Isso por volta de 1930, tá? E essa aqui é uma foto desse bairro que se formou lá na cidade de Teresina, em Piauí. E depois nós temos um outro bairro, que é o bairro formado na década de 1930 também, que é uma época em que o Brasil recebeu muitos imigrantes, né? Vieram muitas pessoas de outros países morar para cá em busca de trabalho novo, em busca de novas oportunidades, né? Era uma terra, um país que estava crescendo, um país novo. Então, foi uma década, assim, de bastante desenvolvimento aqui no Brasil. E essa família aqui, a família Viana, era uma família muito numerosa. E eles vieram para cá, para o Brasil, e compraram grandes extensões de terra. Então, compraram muitas terras e às margens de uma rodovia. Margens quer dizer na beira de uma rodovia, de uma estrada, né? De uma longa estrada. Então, eles compraram grandes extensões de terra. E nessas terras, eles construíram granjas para criar gado e produzir leite. Então, e isso foi por muitos e muito tempo. E foi o que deu o nome ao bairro, que chama-se, até hoje, né, chama-se Granja Viana, porque ele foi fundado pela família Viana, que veio para o Brasil e construiu uma granja para criação de gado e produção de leite. Então, ficou conhecido o bairro, levou o nome, né, de Granja Viana, que era o tipo de atividade que era realizada ali, né? Que é a criação de gado e produção de leite. Então, por isso, Granja e Viana, por ser o nome dos familiares que fundaram esse bairro por volta da década de 1930. E, por fim, nós temos um outro bairro, uma outra legenda, uma outra foto de um outro bairro. Também, esse aqui já é um bairro mais... que foi formado às margens do rio Potengi. Margens é a beira, né?
ao lado, né, na beira desse rio, foi formado o bairro de Igapó. Esse local era uma antiga aldeia indígena potiguara que desde 1598 recebeu moradores que não tinham origem indígena. Isso lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Então, esse bairro aqui, veja bem, 1598, né? Foi bem logo após o povoamento, né, do Brasil, o descobrimento do Brasil, né, que foi em 1598. Então, ele era uma aldeia indígena e que aí passou a ser povoado por moradores, né, que não tinham origem indígena, né, portugueses e outros que começaram a vir morar no Brasil. Mas ele continuou sendo o bairro, tornou-se depois, né, o bairro de Igapó, tá? Mas ele é um bairro de origem indígena, com nomes até indígenas, né? Então ele já recebeu esse nome por conta que ele era formado por esse tipo de população. Os outros, não, eles receberam os nomes de acordo com o que era desenvolvido ali, a atividade, a função que era desenvolvida naquele bairro. Então, eles receberam esse nome a partir do momento em que as pessoas que o construíram, que o ocuparam, que o povoaram, faziam naquela época, nem por exemplo, o bairro do comércio era próximo ao porto, onde era fácil de comercializar as mercadorias. Depois o bairro dos operários, eram os operários que vinham de longe, começaram a construir suas moradias e para trabalhar na construção da estrada de ferro, então ficou conhecido como bairro dos operários. E depois a família Viana, uma família muito numerosa, que chegaram aqui, compraram grandes extensões de terra e formaram uma granja para criar gado e produzir leite, então ficou conhecido como Granja Viana. É diferente desse bairro aqui, que já tinha origem, né, que era uma antiga aldeia indígena. Então ele não foi formado por quem o habitou, pelo trabalho que foi desenvolvido ali, né? Ele já foi formado pela aldeia, era uma antiga aldeia indígena, certo? Então, depois da leitura do texto, vocês vão ter atividade que vocês vão fazer hoje, da página 13. Essa atividade vocês vão resolver somente a atividade número 1 e a atividade 2, tá? Então, vocês vão ler com atenção, vão assinalar a resposta certa e depois, na número 2, vocês vão, destas 4 imagens, desses 4 fotos e legendas que a tia leu com vocês ali, vocês vão escrever aqui o nome dos bairros e a origem do nome deles. Só que vocês vão escrever o nome dos bairros e a origem dos nomes dos bairros que foram... Os nomes estão relacionados à função exercida pelas pessoas que o construíram. Então, aqui são bairros, vocês vão colocar o nome dos bairros que levaram o nome que tem até hoje devido ao trabalho que as pessoas faziam, que as pessoas que o construíram faziam, tá? Então, observem bem, não são todos, não, né? Vai ficar algum ali de fora. Então, vocês prestem bastante atenção na leitura, entendam bem o que vocês vão ter que fazer aqui. Vocês vão escrever somente o nome dos bairros e a origem do nome deles, que estão relacionados à função, ao trabalho feito, exercido pelas pessoas que o construíram, tá? Que tipo de trabalho era desenvolvido naquele bairro que ele acabou levando
o nome, né, pro bairro. Ok? Então, essa é a nossa aula de história de hoje, continuando falando sobre os bairros, e as atividades são só essas, tá? Leitura da página 12 e atividade 1 e 2 da página 13. Por hoje é só, meus amores. Até a próxima aula, daqui a pouquinho, de geografia, tá? Tchau, tchau!